Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. E amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, e sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Encontra-se Evangelho que escreveu João, seu capítulo 10, verso 1 a seguir, está escrito: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia! Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante dele. E esta o segue, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhece a sua voz. Aleluia! Porque não conhece a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo a verdade. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem ou vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Palavra que não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar aos corações dos amados irmãos e dos amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai. Pai, que teu Espírito Santo abra-lhe o entendimento, revelando a tua palavra aos corações, Senhor. Repreenda o cansaço físico, mental, espiritual. Renova as forças e o ânimo, e que anjos guerreiros poderosos acampem sobre todos nós e os nossos, para nos guardar
e livrar de todo mal. Fica conosco, Senhor, e fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos e amigos ouvintes, quero falar-lhes nesta madrugada de quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Estamos a 9 minutos 25 segundos, horário terreno. Jesus, na leitura bíblica, a qual lemos, ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas. E aquele que entra por esta porta será salvo. Entrará e encontrará pastagem. Eu confesso aos amados irmãos que por muito tempo esta passagem não me soava bem, porque falava de pastagem. Pastagem sabemos que é capim, mas com o tempo, buscando, tendo a revelação por meio do Espírito Santo, o que Jesus está falando é que ele considera a sua igreja, os seus discípulos, como ovelha. E ovelha, ela se alimenta de pastagem. Pastagem é capim, é o alimento das ovelhas. Nós, como igreja, simbolizamos ovelha para o Senhor. E assim como a ovelha, animal, precisa do seu pastor para conduzi-la, para protegê-la contra os animais ferozes, os ladrões. E é isso que Jesus está falando, que ele vai proteger a sua igreja, que ele denomina como ovelha. Por que ovelha? Ovelha, ela tem várias características. Por exemplo, a ovelha, ela é um animal dócil, é um animal que se convive em grupo, são sociáveis. O bode, por exemplo, é um animal solitário, é um animal que não aceita andar em grupo, é individualista. E por conta disso, todos aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, ele a chama de bode. E os bodes não têm parte com o reino dos céus, mas as ovelhas, sim. Falar algumas características da ovelha. Por exemplo, a ovelha, ela mede, em média, até 1,5 metro de comprimento. A ovelha tem uma altura de 1 metro, aproximadamente de 300 centímetros. A ovelha adulta chega a 160 quilos. Aleluia! São robustas, são animais inteligentes. Aleluia! E cria laço de amizade com o ser humano. Aleluia! Glória a Deus!
tem ótima memória. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. As ovelhas têm emoções. Cria laço de amizade, como eu já falei, e se alimenta de pasto. É por isso que Jesus, ele diz que ele é a porta. João 10:9. E quem entra por esta porta, que é Jesus, encontrará pastagem. Falaremos sobre isso. Aleluia! A gestação de uma ovelha chega em média de 4 a 5 meses. Aleluia! Glória a Deus! Gera em média de 1 a 3 filhotes, ovelhas. Sua gestação, como eu já disse, leva em média de 4 a 5 meses. Amamenta entre 4 e 5 meses as suas ovelhinhas. Aleluia! Glória a Deus! Vive em rebanho. O primeiro animal no mundo a ser clonado não foi cavalo, não foi zebra, não foi elefante, não foi girafa, não foi leão, mas sim uma ovelha. No ano de 1996, clonaram uma ovelha por nome de Dolly. Fez muito sucesso. Então, meus amados, precisamos ser ovelha. Ovelhas são sociáveis. Ovelha, ela vive em grupo. Não são individualistas, porque no reino de Deus não tem lugar para quem é orgulhoso, soberbo, altivo, egoísta. Por isso que Jesus, falando no evangelho que escreveu João, e no verso de número 9, ele diz: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Como eu já disse na minha fala anterior, eu não entendia por que pastagem. Porém, falando de um animal chamado ovelha, o alimento dela é capim, é pastagem. Jesus está dizendo que nós, os seus servos, os seus discípulos, espiritualmente somos ovelha. E como ovelha, nós entraremos no seu aprisco pela porta e seremos alimentados. Por exemplo, o alimento que Jesus nos proporciona, e sem esse alimento, espiritualmente falando, seremos mortos. Porque quando o espírito ele não se alimenta, ele morre, fica fraco. Então, Jesus é a porta, e quem entra por esta porta, uma forma figurada de porta que é Jesus, ele será salvo, entrará e sairá, terá liberdade e ainda será alimentado. Aleluia! No evangelho que também escreveu João, no seu capítulo de número 6, e no verso de número 35, Jesus, ele diz o seguinte:
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O nosso espírito necessita desse alimento espiritual que é Jesus. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Espiritualmente falando, quem não tem Jesus como o seu pastor não se alimenta. Alimenta a carne, porém não o seu espírito. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, a nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa alma, ela foi feita para adorar o seu Criador. Aleluia. O salmista Davi, ele disse: a minha alma, Senhor, ela tem sede de ti. Assim como a corça suspira pela água, assim o meu espírito suspira por ti, ó Deus. Aleluia. No mesmo capítulo de João 6, no seu verso de número 49, 48 fica melhor. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele coma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, aleluia, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aleluia! Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados comeram maná e morreram. Aleluia!
mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Os judeus e os fariseus, mestre da lei, não entenderam quando Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não teria vida. E eles não entenderam, discutiram entre si mesmos, a ponto de pensar que Jesus estava falando literalmente que eles teriam que comer a sua carne e ainda beber o seu sangue. Aleluia! Não era isso que Jesus estava falando. Primeiramente, devemos saber que a Bíblia, ela é histórica, ela é figurada, profética, simbólica e literal. Jesus estava falando de uma forma figurada, aleluia. Espiritualmente é literal, mas fisicamente era figurada. Não era e não é para comer a sua carne, nem beber seu sangue. Esse rito é satânico. Não é o caso que Jesus estava propondo. Jesus estava propondo vida. E só tem vida espiritual em Jesus. O ser humano que não tem Jesus como seu único e eterno e suficiente Salvador, ele é morto espiritualmente. Está vivo fisicamente, mas espiritualmente está morto. Porque vida espiritual só se tem em Jesus. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Foi por isso que Jesus disse em João, no seu capítulo de número 6 e no verso de número 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, a ovelha, ela necessita de pastagem, alimento. E Jesus falando que todos que vieram antes dele não era o pastor, e sim ladrão. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. E Jesus é o nosso bom pastor. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e ela o segue, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão a estranho. Na verdade, fugirão dele,
porque não conhece a sua voz. De estranho, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aqui está a nossa pregação. Jesus é a única porta para a salvação da humanidade. A forma figurada de uma porta é um lugar que alguém entra para ter, primeiramente, segurança. Segundo, ter guarida. É um lugar de refúgio e ainda um lugar onde se acha alimentos. Aleluia! Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus sempre falava por parábola. Aleluia! Também por linguagem, por exemplo, figurada. Em João 14, Jesus disse: eu sou único, singular, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa forma figurada de um caminho é que leva o ser humano a determinada cidade ou lugar. Por isso que Jesus, ele disse que ele é o único caminho, singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai, senão por mim. O caminho que nos leva para o céu, ele é um caminho que não é horizontal. Caminho horizontal na terra tem vários, que leva o ser humano a vários lugares, cidades. Mas o caminho que leva o ser humano para o céu, ele é vertical. É de baixo para cima. E ninguém pode levar o ser humano para o céu, exceto Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amados, todos que vieram antes de Jesus são assaltantes, são lobos, são mentirosos, mas Jesus, ele é a verdade, nele não há mentira. Por isso que a palavra diz, no capítulo de Efésios 5 e o verso 14, desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos, Cristo esclarecerá o teu rosto sobre ti. Amém? Aleluia!
Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Jesus é a porta das ovelhas. E a ovelha que somos nós, cristãos. Porque a ovelha obedece. Quem não obedece não é ovelha, é lobo. Aleluia. E lobo não tem parte com ele. Lobo será lançado exatamente no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Meus amados irmãos e amigos ouvintes, Jesus é a porta, e quem entra por esta porta, que é Jesus, ele entrará, será salvo e terá alimento. A ovelha precisa da pastagem. Por isso que o pastor cuida das ovelhas. E nós, cristãos, que somos ovelha espiritualmente, necessitamos de Jesus. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos deixa de pé. É Ele que nos dá vida e vida plenamente. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Corroborando conosco, nosso amado irmão Bruno, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele corrobora conosco com o versículo Lucas, capítulo de número 24. Perdão, Lucas 13, o capítulo e o versículo 24, que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13 e seu verso de número 24. Também corroborando com Lucas, Mateus, nosso amado irmão Bruno, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque é estreita a porta, aleluia, e apertado o caminho que leva a vida, e são poucos que a encontrem. Amados, Jesus, mais uma vez, falando tanto em Lucas 13, 24, como Mateus 7, 13 e 14. Em Mateus ainda tem mais uma ênfase. Por exemplo, o que é um caminho apertado, espiritualmente falando? Uma porta estreita. Um caminho apertado significa dizer que não entra qualquer bagagem. Numa porta estreita, tem que ter cuidado para entrar. Não entra com qualquer bagagem. Por exemplo, espiritualmente falando, na porta estreita, não entra soberbo. Na porta estreita, não entra idólatra. Idolatria não é só por imagem. Idolatria é por time de futebol.
idolatria, também por paixão, por política. Por exemplo, na última política, até os dias atuais, tem pessoas que não se fala, pessoas que até mataram por conta da paixão partidária. Um era partido A, outro partido B. Amados, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Se eu e você façamos também acepção de pessoas, não entra por esta porta que é estreita, nem andamos neste caminho que é estreito. Tiago 2, verso 9 diz: quem faz acepção de pessoas comete pecado. Romanos 6, 23. Lá está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Por isso que na porta estreita não entra acepção de pessoas. Na porta estreita não entra aqueles que vivem na bebida, que vivem no tabagismo, nas drogas, na prostituição, sexo fora do casamento civil. Aleluia! É fornicação, é pecado. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E ele não habita em tempo sujo, em tempo que não foi purificado com sangue do Cordeiro Santo que tira todo o pecado do mundo. Amados, Jesus, ele é a porta. Quem entra por esta porta, ela terá salvação, encontrará alimentos. Mas para entrar nesta porta, que é Jesus, não é de qualquer jeito. Temos que nascer de novo, renegar a nós mesmos. Jesus disse em João, melhor dizendo, em Mateus, está também nos outros evangelhos, mas em Mateus 16, e no verso de número, aleluia, 24, disse-lhe Jesus: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz cada dia e depois siga-me. Observe que de novo Jesus fala algo de cruz. Cruz significa renúncia, morte, morte da minha e da sua paixão, da minha e da sua natureza, da minha e da sua vontade, do seu e do meu eu, morte. Por isso, temos que renunciar o velho homem e nascer de novo para servir a Cristo e a Deus. Amados, Jesus é a porta. E para entrar nesta porta, que é Jesus, não é de qualquer jeito, porque ela é estreita. Como diz Mateus, seu capítulo de número, aleluia, 7, verso 13. Como já lemos, com a participação do nosso amado irmão Bruno, direto de Niterói, Rio de Janeiro, não desperta tu que dormes. Aí ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são o que entra por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, é poucos que a encontrem. Como eu já disse, a palavra porta apertada é porque, na verdade, muitos querem vir para Jesus, mas não aceita, aleluia, renúncia das suas paixões, não aceita a renúncia do seu eu, da sua vontade, e não é do meu jeito, nem do seu jeito. Primeiro, a salvação é dele, é um favor imerecido, e se é pela graça, um favor imerecido, então ninguém merece, e é por favor, um favor divino. E esse favor, essa graça, é Jesus. Não é por Maria, não é por José, não é por Josué, nem Moisés, nem Abraão. Não existe outro nome. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4, verso 12, diz assim: debaixo do céu não há nenhum outro nome o qual devemos buscar a ser salvo. Este nome é Jesus. Primeira carta a Timóteo, seu capítulo 2:5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amados irmãos e amigos ouvintes, para muitos, o sacrifício salvífico na cruz do Calvário, Jesus sendo Deus, ele se humanizou, ele se fez carne e como ser humano se humilhou até morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, dando a Jesus um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos aqueles que acham que a sua religião salva, a morte de Jesus para ele foi em vão. Foi em vão Jesus tomar 40 chicotadas dos romanos, tomar vários tapas no rosto, deram murro em seu rosto, cuspiram em seu rosto, colocaram uma coroa de espinho em suas frontes, aleluia. Depois ele carregou a sua própria cruz. Segundo os historiadores, só a parte dos braços era aproximadamente 60 quilos a 70, e ainda teve que carregar por mais ou menos de 800 a 1.000 metros, e no percurso era apredejado, chicoteado, a ponto de ter um homem que o ajudou a carregar a cruz. E esse homem foi o primeiro a ser purificado dos seus pecados, porque é pelo sangue de Cristo que nós somos purificados de todo o pecado. Aleluia! Então, meus amados, aquele homem teve o privilégio de ajudar Jesus a carregar a cruz, mas como recompensa, o sangue de Jesus o purificou de todo o pecado.
A Bíblia é clara em Romanos 3, verso de número 23. Todos, sem exceção, pecaram. E todos estavam, e todos aqueles que não se reconciliou com Cristo, não fez um voto com Ele, ainda estão separados de Deus. Mas a Bíblia diz, vale a pena de novo ler o texto. Aleluia. Romanos 3, 23, no seu capítulo de número 3, 23. Porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, ou seja, da sua presença. Em Gênesis, que é o livro do começo, no seu capítulo 3:17, o Senhor Deus, Ele amaldiçoou toda a terra por conta do homem chamado Adão. E Ele diz assim, por causa de ti, Adão, toda a terra é amaldiçoada. E Ele vai dizer por qual motivo? Porque você deste ouvido à tua mulher e comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu te ordenara que não comesse. Maldito é toda a terra por tua causa. Meus amados, uma criança quando nasce, ela por si só não pecou. Ela não tem pecado, mas a sua natureza já é pecaminosa. E se ela não for ademoestada, instruída no caminho que é o Senhor. Provérbio 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie dele. Então a criança, quando vai se desenvolvendo, de acordo com a instrução que ela ouve, o ensinamento que ela recebe, aí ela vai ou para o caminho estreito ou caminho largo. Caminho largo é o mundo, caminho estreito é Jesus. Então a porta da salvação é Jesus. Então Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e sendo justificado gratuitamente por sua graça, que é o favor imerecido, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você ou qualquer pessoa pode justificar sua fé em qualquer religião. Muitos professam sua fé em Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo. Não adianta, se morrer nesta prática, não tem salvação. Porta larga. Aleluia. Os católicos professam sua fé em Maria, porque eles creem em Jesus, creem no Pai e no Espírito Santo. Mas Maria é a quarta divindade. Eles honram muitos deles, mais a Maria do que o próprio Senhor Jesus. Eu faço aqui uma pergunta. Maria foi a mulher sábia. Maria foi a mulher que foi santificada pelo sangue de Cristo. Mas Maria
ela não morreu na cruz por ninguém. Maria não tomou 40 chicotadas por ninguém. Maria não carregou a cruz por ninguém. Maria, ela não morreu por ninguém, mas Jesus. Então, Maria não salva. Maria é um exemplo de uma bela ovelha cristã, mas não salva. Salvação só na pessoa de Jesus. Outros professam sua fé em Maomé. Aleluia. Outros ainda professam a sua fé em Buda. Outros em Ellen White. Porém, meus amados, pode vir qualquer nome. Jesus disse que todos que vieram antes deles eram assaltantes, ladrão. Ele é a porta das ovelhas. Somente Ele. Aleluia. E quem entra por esta porta, que é Jesus, entrará e sairá, e encontrará pastagem, alimento. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É o alimento espiritual de todos que querem morar com Ele um dia no céu. Ainda corroborando conosco, direto de Niterói, Rio de Janeiro, nosso amado irmão Bruno. E aqui ele manda, aleluia, Apocalipse, seu capítulo 3. E ele diz assim, verso 8: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porta se refere exatamente às bênçãos espirituais que temos de Jesus. Aleluia! Ainda no capítulo de Apocalipse 22, 14, nosso amado irmão Bruno, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles, ou felizes, aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Lá também vai ter porta. Mas se não for através de Jesus, ninguém entrará nessa cidade. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Glória a Deus! Ainda o nosso amado irmão Bruno, João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou, e aqui é singular, único, o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. E isso é literal. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos, ainda João e amigos ouvintes, João capítulo 10, depois de Jesus enfatizar, ser categórico, que Ele é a porta que conduz à salvação, o alimento espiritual, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Quando chega no verso 10, ele afirma de novo: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente.
E essa vida plenamente não é aqui na terra. Outra versão fala com abundância. Muitos pregadores de rosa, que não pregam os espinhos, fala que temos que ter vida com abundância em Cristo. Mas, meus amados, errastes por não examinar as Escrituras. Porque João 5,39 diz: errastes por não estudar cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim, Jesus. Porque, na verdade, a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele falou em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. Vida plena, vida abundante, não é aqui na terra, é no céu. Isso fica bem claro. O apóstolo Paulo, ele fala, aliás, a fala aqui, em Efésios 1 não é de Paulo, o escritor é Lucas, mas a fala é de Pedro. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Também corroborando conosco, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, nosso amado irmão Adilson Assunção. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, ou seja, todos pecaram, todo estava perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ainda em Romanos 10:9. Aleluia! Se você confessar, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vale a pena falar o verso 10, Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a remissão dos pecados. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ainda o nosso amado irmão Adilson, mandando a sua corroboração bíblica, palavra viva e eficaz. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, 27. Esta palavra é boa. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Nós vemos diariamente, tanto pessoalmente como nas redes sociais, quando alguém morre, alguém diz assim: vá em paz, que Deus te bote em um bom lugar. Amados, é bom ouvir isso, mas a realidade não é esta. Como diz a palavra, todos aqueles que não confessar Jesus com a sua boca e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não pode ser salvo. Se alguém morre no adultério, na fornicação, que é sexo fora do casamento civil, civil. Se alguém morre na idolatria por Maria, Pedro, João, por político, se alguém morre bebendo, fumando, se drogando,
Se alguém morre, aleluia, nas paixões por futebol, não está salvo, não está em bom lugar. Existe dois caminhos, céu ou inferno. Céu só através de Jesus. Mas para isso, temos que renunciar para entrar na porta estreita que é Jesus. Como já falamos, com a corroboração do nosso amado irmão Bruno, diretamente de São Gonçalo, de Niterói, Rio de Janeiro. São Gonçalo é o nosso amado irmão Adilson Assunção. No capítulo 7 de Mateus, verso 13, disse-lhe Jesus, porfiai, outra versão, cuidado para entrar na porta estreita, porque larga é a porta que conduz o caminho da perdição. E estreita é a porta e o caminho que leva à salvação. São poucos que o encontrem. Ou seja, muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Meus amados, não é homem que vai nos escolher quem vai ser salvo ou quem vai ser perdido. A Bíblia é a única regra de fé. A Bíblia, ela é viva e eficaz. É a bússola do cristão para o céu. Quem medita na palavra, ele sabe se está num caminho da porta estreita ou se está num caminho da porta larga. Caminho estreito que leva para o céu e caminho largo que leva para o Hades, inferno. Então, meus amados, não deixe que ninguém vos engane. Só há um caminho, Jesus. Só há uma porta, Jesus. Só há um Salvador, Jesus. Não há outro. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Já encerrando esta mensagem, hoje foi diferente, porque hoje estamos gravando o primeiro Desperta Tu que Dormes, para colocarmos também nas redes sociais, porque a palavra que cura, salva e liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista Davi, Salmo 23, que é pronunciado por muitos, lá está escrito assim, Salmo 23, verso 1, vamos até o verso 6, que é o salmo completo. Mas no Salmo 23, aleluia, e o verso de número 1 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito lindo isso, não é isso? Mas o texto e contexto não fala só da provisão. Texto e contexto vai falar, aleluia, também da escassez, dos problemas. Olha que diz, verso 1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Versão NVI. Em verdes pastagem, alimentos, em verdes pastagem, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, porque quando alguém está com fome, fica fraco, mas quando se alimenta, se revigora, fortalece. Restaura-me o vigor, guia-me como bom pastor, guia-me nas veredas da justiça, fazer justiça, ser justo, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. A minha cabeça, aleluia, e unge a minha cabeça com óleo. Aqui representa o Espírito Santo, que nós somos selados pela fé, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Muitos só pregam o versículo primeiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vários pregadores pregam na internet dizendo: o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Não vai faltar provisão, não vai faltar tribulação, também não vai faltar livramento e também não vai faltar alimento, a paz que vem do Senhor. Aleluia! Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou, não a dou-la como o mundo dá. Não se atemorize os vossos corações e nem tenha medo. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou-la como o mundo dá. Não se atemorize o vosso coração, nem tenha medo. Meu amado irmão e amigos, ouvinte da Web Rádio El Shaddai, desperta tu que dormes. Jesus, ele vem. Estamos preparados, porque se eu e você estiver numa porta larga, num caminho largo, não teremos exatamente salvação. Por isso ele disse: cuide para entrar no caminho estreito e na porta estreita. Porfiai por entrar na porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é a porta, que conduz o homem, ser humano, à perdição. Como estreita é a porta e como estreito é o caminho e apertado é a porta, são poucos que o encontrem. Porque muitos não querem largar os seus prazeres, não querem largar os seus costumes, o seu eu. Então, meus amados, o caminho é estreito, a porta é apertada e o segredo que vai continuar assim até a sua vinda. Por isso que foi dito: desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados? E encerrando esta mensagem, aleluia, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, no seu capítulo 13, verso 11, agora é hora de você e eu despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próximo de que quando aceitamos a fé. Hoje está mais próximo do que ontem. Amanhã, se ele não voltar, estará mais próximo do que hoje. Salomão, escrevendo em Provérbio, ele disse assim: há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu final é caminho de morte. Provérbio 14, verso 12. E tem muita gente que está nesse caminho que aos seus olhos são bons, mas está levando para o abismo, para o caminho de morte. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes, enquanto Jesus não vem,
venha você para ele. Porque se você ou qualquer ser humano não o aceita nesta vida como seu único e suficiente Salvador, como seu pastor, seu sumo e supremo pastor, vai encontrar ele na outra vida como juiz. E como juiz, ele não vai passar a mão pela cabeça de ninguém. Ele está dando oportunidade a todos. Aleluia. Desperta, tu que dormes. Já agradecendo ao nosso Deus por mais esta rica oportunidade. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso amado irmão Adilson Assunção, ele manda aqui uma reflexão importante. Ora, orar pelos mortos não é bíblico. Quando uma pessoa morre, seu destino já está decidido. O céu, o inferno. Não tem esse negócio, como os católicos dizem, purgatório. Tem que ter, aleluia, indulgência, que é dinheiro, para orar, para Deus tirar ele daquele estado que está no purgatório para o céu. Não existe isso. Se morrer sem Cristo, direto para o inferno. Com Cristo, direto para o céu, paraíso. Mas para isso, não é de qualquer jeito. Orar pelos mortos, que é prática, por exemplo, dos espíritas, dos católicos e de muitas outras seitas. Não é bíblico. Nós temos que orar enquanto está vivo. Morreu, como já falamos, Hebreus 9:27. Segue-se o juízo. Aleluia. Não há mais nada que se possa fazer por ela. A salvação acontece antes da morte. Enquanto há vida, há esperança. Desperta, tu que dormes. Cristo te ama, te chama. Ele pode te salvar. Ele quer. Para isso, só precisa de você reconhecer aquela morte salvífica na cruz do Calvário e confessar os seus pecados. O sangue dele te purifica como me purificou e purificará todos pela fé. Amém? De todo pecado. E aí o seu nome será escrito no livro da vida para sempre, se permanecer firme no caminho, para que não roube a coroa. Porque o próprio Senhor Jesus disse: cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Coroa é salvação. Apocalipse 3:11. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Eis que cedo vem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando aos amados irmãos, amigos, que vão ouvir esta mensagem. Também esse vídeo que você pode ouvir a palavra que salva, cura, liberta, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado, hoje e eternamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?